Vamos lá, pessoal. Hoje o assunto da gente é sobre terminologias cirúrgicas. E, gente, o que são terminologias cirúrgicas? São linguagens que nós utilizamos de uma maneira padrão para designar os procedimentos que vão ser feitos no bloco cirúrgico. Então, quando a gente vai conversar no dia a dia, a gente em geral não fala: hoje o procedimento é retirada da bexiga, retirada do útero, observação da parede abdominal. Não, nós temos já termos técnicos, né? Nós temos termos já preconizados, né, para a gente designar esses procedimentos, que são, por exemplo, esterectomia, cistoscopia, e você já deve ter ouvido falar em algumas dessas terminologias que eu acabei de citar, porque são cirurgias que até acontecem rotineiramente e essas terminologias são utilizadas. Então, como a gente compõe essa terminologia? A terminologia cirúrgica ela é composta pelo prefixo e pelo sufixo. Como assim? Prefixo vai ser o início das terminologias, que vai estar bem no começo da palavra, e ela vai designar o local que vai ser feita a cirurgia, e o sufixo vai ser o procedimento, vai ficar no final da palavra da terminologia e vai designar o que vai ser feito naquele órgão que a gente acabou de citar. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui as imagens. Esses que a gente vai falar aqui são os prefixos primeiro, tá? Que a gente vai citar. E depois a gente vai falar sobre os sufixos, tá bom? Então, começando aqui com os prefixos, nós temos o primeiro, oto. Oto tá referente a ouvido, tá certo? Oftalmo, olho. Rino, nariz. Bléfaro, pálpebra. Adeno, glândula. Tráqueo, traqueia. Cárdia. Cárdia, gente, não confunda, não acho que cárdia vem de coração, tá? Porque parece muito com cardio. Mas cárdia, é um esfíncter que a gente tem entre o esôfago e o estômago. Sem esse esfíncter, gente, a gente poderia comer qualquer coisa. Quando a gente deitasse, né, esse conteúdo, ele iria voltar e a gente ia estar vomitando, né, ou colocando isso para fora novamente. Então, esse esfíncter do esôfago entre o esôfago e o estômago previne que esse alimento ele seja aconteça o refluxo dele novamente para a boca. Então, cárdia refere-se ao esfíncter esôfago gástrico. Gastro vem de estômago. Quando a gente vai no gastrologista, é um especialista em estômago. Íntero. Íntero vem de intestino delgado. É só vocês lembrarem, sonda nasoenteral vai parar onde? No intestino. Ela faz nasoenteral, vai parar no intestino. Qual intestino? Delgado. Temos dois tipos, tá? O entero é intestino delgado e o cólon, intestino grosso, tá? E aí é só vocês lembrarem, colostomia é uma bolsa que a gente utiliza, né, nos pacientes que costumam fazer cirurgias no intestino e não vão poder mais ter a passagem das fezes lá no reto, no ânus, eles podem desviar para ser externado através dessa bolsa que fica no cólon, que é no intestino grosso. Hepato vem de fígado, tá? Quando a gente tem uma hepatite, lembra que it é um termo para inflamação, né? Então, hepato vem de fígado. Cólera. Cólera vem de vias biliares. Procto vem de reto e ânus. Quando a gente fala sobre posições cirúrgicas, lembra que eu falei da posição de Kraske, decúbito de Kraske ou canivete? E aí eu citei que são para cirurgias proctológicas, então elas são para cirurgias no reto ou no ânus, tá certo? Então, procto é um termo designado para esses dois lugares. Espleno vem de baço, tá? Láparo, parede abdominal. Nefro, rins.
Por isso que quando a gente vai no nefrologista, é um especialista em rins, né? Pielopelve renal. Cisto. Cisto não vem de cisto, realmente cisto. Vem de bexiga. Cuidado para não confundir, tá? Mas cisto vem de bexiga. Ístero vem de útero. Salpingo, tuba uterina. Vou até ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Salpingo, tuba uterina. Colpo, vagina. E aí você lembra da colposcopia, que é um exame que muitas mulheres fazem junto com a citologia oncótica. Então, a colposcopia seria uma visualização do interior da vagina. Óforo, terminologia para ovário. Órquio, terminologia para testículos, tá? Ósteo, terminologia para osso. Ângio, terminologia para vasos sanguíneos. E flebo vem de veia. Aí vocês lembram logo, flebotomia, a abertura que a gente vai fazer na veia, tá? Então aqui, até flebo, gente, tudo isso daqui a gente acabou de designar os prefixos. Então, vão designar o que, gente? O local que vai ser feita a cirurgia. Então, ó, pode ser no ouvido, olho, nariz, pálpebra, glândula, traqueia, estômago, esfíncter entre o esôfago e o estômago, intestino delgado, grosso, fígado. Então, aqui a gente tem todos os prefixos, tá? Esses prefixos, inclusive, eu quero que vocês deixem anotado no caderno. Não é exercício, é porque isso não tem slide e eu quero que vocês treinem colocando no exercício, ou no caderno, perdão. Então, assim como todos os assuntos, né? Vocês vão ter o material, esse vocês vão receber no e-mail, mas eu quero que vocês coloquem no caderno. Mas eu peço para que vocês coloquem para quê? Para ir aprendendo, e eu quero que vocês, de fato, decorem essas terminologias, assim como vocês decoraram os termos técnicos para a introdução. É possível, é sim, a gente faz toda a turma, a gente ensina e eles decoram. Como a gente faz para decorar? Vocês leem uma vez, leem duas vezes, associam com outras coisas, pedem para outra pessoa vir e perguntar até você ir decorando, tá certo? Então, essa parte aqui é só o prefixo, mas a gente tem o sufixo, tá? Que vai compor a terminologia. A terminologia não é só composta pelo prefixo, não. Temos o sufixo que fica justamente no final da palavra. E temos como sufixo, por exemplo, perdão, deixa eu subir aqui. Otomia. Otomia, gente, seria o quê? A abertura de um órgão com ou sem dreno. Então, quando a gente abre uma estrutura, um órgão, que pode ser, sei lá, uma veia, que a gente acabou de citar, flebotomia. A gente faz o quê? Uma abertura. Flebo vem de quê? De veia. Tomia vem de abertura de um órgão, no caso, veia. Então, abertura da veia. Veja que a gente pegou, né? Somou o prefixo com o sufixo otomia, juntou, formou a terminologia cirúrgica, tá? Então, as terminologias são junções, tá? Desse prefixo com o sufixo para designar o procedimento que vai ser feito. Então, otomia, abertura de um órgão que eu posso abrir para colocar um dreno ou simplesmente abrir para investigar alguma coisa, tá? Mas depois eu fecho. Então, por exemplo, uma laparotomia. O que seria uma laparotomia? Eu já ouvi tanto falar em laparotomia, mas o que é isso? Vamos primeiro pegar aqui, ó. A terminologia no início não é o lugar, então o início são os prefixos e o final vai dizer o tipo de procedimento que vai ser feito naquele lugar. Então, laparotomia. Ele terminou com otomia, que é a abertura de um órgão. Agora vamos descobrir o que é láparo. Subindo aqui, ó, parede abdominal. Então, eu vou fazer uma abertura na parede abdominal. Abertura na parede abdominal. Então, geralmente,
Ai, fulaninho recebeu um tiro, gente. Ele foi fazer uma cirurgia de laparotomia exploradora de urgência. Foi abrir para investigar onde é que está essa bala, onde é que está esse projétil, né? Ou então para fazer uma investigação, abriu, mas depois ele fecha. Então a abertura de um órgão é tomia, otomia, tá? E aí para você saber onde foi essa abertura, é só você ver o início da palavra. Então laparotomia, abertura da parede abdominal. Agora vamos para outro sufixo, stomia. Stomia significa, parece muito com tomia, veja que é diferente. Otomia de estomia. Tem um S na frente agora, estomia, tá? Estomia significa o quê? Fazer cirurgicamente uma nova boca. Na verdade, eu costumo acrescentar, não somente fazer uma nova boca, porque quando a gente fala de boca, a gente imagina tudo que a gente coloca pra dentro, né? Mas essa abertura que a gente faz cirurgicamente, não necessariamente para colocar uma coisa pra dentro, pode ser também algo para colocar uma abertura para colocar algo para fora. Acabei de citar um exemplo da colostomia. Colostomia. Stomia, final, né? Todas essas palavrinhas que a gente está citando aqui, ó, vou até deixar destacado. Essas palavrinhas aqui são todas sufixos, todas vão ficar no final da palavra, tá? E vão, menos essa daqui, tá? Porque essa aqui tá de intrusa, não tem nada a ver. Todas essas que estão destacadas aí vão estar no final da terminologia e vão designar o procedimento, tá? E essas aqui de cima, que são os prefixos, vão estar no início da palavra e vão designar o lugar, tá? Então, ó, estomia, fazer cirurgicamente uma nova boca, ou acrescentando, fazer uma nova comunicação com o meio externo. Então, vamos dar um exemplo. Traqueostomia. Traqueostomia. Estomia eu sei que é fazer cirurgicamente uma nova boca, né? Uma abertura para fazer essa comunicação com o meio externo. Mas aonde? Tráqueo, vamos ver se tem aqui, ó. Traqueia. A traqueia. Veja que tráqueo já lembra logo traqueia. Então, fazer uma comunicação com o meio externo na traqueia. Às vezes a pessoa tem algum problema nas vias aéreas superiores e precisa fazer essa abertura, né, para poder ter a ventilação, né, para poder respirar. Então, a terminologia formada foi traqueostomia, tá? Então, juntou os dois, prefixo e sufixo, e formou o nome do procedimento, fazer cirurgicamente uma nova boca na traqueia, né, uma comunicação com o meio externo. Próximo, nós temos ectomia, tá? Ectomia, por sua vez, seria o quê? Remover um órgão. Remover, extirpar, parcial ou totalmente. Eu vou tirar aquele órgão. Então, vamos dar um exemplo. Histerectomia. Histerectomia é uma cirurgia que a gente ouve muito falar. Histerectomia, vamos puxar na memória aí. Lembrei, fulaninha tinha um mioma e precisou tirar tudo. Ela foi e tirou o útero. Tirou o útero, né? Então, ectomia vem de remover o órgão. Tá no final. Esterectomia. Ectomia tá no final. Agora, histero. Olha ela aqui, ó. Histero vem de útero, tá vendo? Então, ó. Histerectomia. Histerectomia. Ele retirou o útero, tá certo? Então, a gente formou a terminologia dessa forma. Rafia seria o quê? Suturar ou reparar. Quando a gente faz sutura, gente, vou deixar isso aqui de novo amarelinho para vocês não confundirem. Quando a gente faz uma sutura, a gente está fazendo uma rafia, tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês de como a gente pode formar uma terminologia. Uma blefarorrafia, deixa eu tirar esse aqui da traqueia. Blefarorrafia, blefaro vem de quê? Ó, pálpebra, blefaro, rafia. Então, suturar ou reparar o quê? A pálpebra. Então, a gente formou uma terminologia aqui com rafia, tá certo? Vou dar agora outro tipo de sufixo, que é o pexia. Pexia, gente, significa o quê? Fixação de um órgão,
Então, para eu fixar esse órgão, tá? Eu vou ter que passar por intervenção cirúrgica, mas eu preciso entender qual órgão vai ser fixado. E para poder formar a terminologia, eu vou botar no início o prefixo. Fixar o quê? Cistopexia. Cisto vem de quê? Cisto vem de bexiga. Cistopexia, então, seria o quê? Fixação da bexiga. Ó, fixação da bexiga. Então, veja que eu formei a terminologia com prefixo e com sufixo. Então, cistopexia. Próximo sufixo vai ser o quê? Vai ser escopia. Escopia, tá? Deixa eu voltar isso aqui para a cor original para vocês não confundirem. E escopia significa o que, gente? Olhar o interior de um órgão. Geralmente a gente faz isso para uma investigação, tá? Para a gente poder entender o processo patológico, para diagnóstico. Então, eu vou dar um exemplo. Cistoscopia. Cisto a gente já viu que vem de bexiga. Se cisto é bexiga, pexia, ou aliás, escopia, perdão, é olhar o interior. Então, o procedimento cirúrgico seria o quê? Olhar o interior da bexiga. Então, veja que a terminologia ela foi composta dessa forma. A terminologia ela é formada pelo prefixo e o sufixo, tá? Vou botar inclusive aqui em cima terminologias cirúrgicas, tá? Elas são formadas por prefixos e sufixos e eu vou querer que vocês a partir de hoje anotem todos esses prefixos e sufixos no caderno para vocês irem decorando. Sim, vocês vão decorar isso, é possível. Se você perguntar para mim, qualquer um desses eu já sei, não é porque eu sou professora que eu já sei decorado, não. Todos os meus alunos, em geral, costumam aprender isso, né? Até porque se forem atuar no bloco cirúrgico, eles precisam ter esse conhecimento para montar a sala de cirurgia. Ah, vai ser uma cirurgia de gastroplastia. Eita, nem usei plastia. Cadê plastia? Ficou faltando plastia, gente. Plastia é o último sufixo, tá? Que significa cirurgia plástica, tá? E toda vez que vocês verem esse termo plastia no final, significa cirurgia plástica. Então, ó, gastroplastia seria uma cirurgia onde? Uma cirurgia plástica onde? No estômago, que vem de gastroplastia, tá? Então, quando a gente começar a decorar esses termos, a gente vai começar a treinar com vocês os exercícios, tá certo? Então, anotem todos eles, entendam. Quando vocês não entenderem, tem a possibilidade de voltar quantas vezes for necessário. Esse vídeo vai ficar aqui disponível eternamente. E outro detalhe, eu estou disponível no WhatsApp para poder responder a dúvida de vocês, tá bom? Então, por hoje, o assunto é terminologias cirúrgicas. Parece que foi pouco, mas não é. Vocês têm uma missão agora de decorar essas terminologias. Então, por isso, eu só vou dar esta missão e depois, posteriormente, a gente vai treinar através dos exercícios, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima.